Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje eu recebo Alessandro Celestino, diretor comercial da Árvore Engenharia. Alessandro, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Sérgio, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou um seguidor ativo do Vem Pra Mesa e também, é claro, te sigo nas plataformas digitais. Para mim, é um grande privilégio estar aqui hoje. Muito bom. Antes da gente começar, você que está nos assistindo no YouTube, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você conhece o Alessandro, já trabalhou com o Alessandro tem uma carreira longa aí, uma trajetória longa no mercado imobiliário, deixa um comentário aqui para ele. Se você está nos ouvindo no Spotify também, siga o canal, que toda semana você recebe as atualizações dos episódios. E fazer uma menção aqui ao nosso patrocinador, a Plano e Vendas. Um abraço para o Everton, um abraço para o Simão. Você, corretor de imóveis, se você quer ganhar dinheiro esse ano, a Plano e Vendas tem um convite para vocês. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. São 8 mil unidades em estoque para 2022, 15 lançamentos. Então, muita oportunidade para você ganhar dinheiro com a Plano e Vendas. Então, um abraço para o Simão e para o Everton. E, Alessandro, você estava contando aqui em off, sua trajetória no mercado imobiliário começa como panfleteiro. Exatamente. Em que ano? Em 2000. Há 22 anos atrás. Exatamente. Comecei na construtora Tenda. Trabalhava no viaduto do chá, entregando panfleto. Na prática, o objetivo inicial era esse, mas por fim entendi uma oportunidade de negócio, abordava as pessoas, levava até a loja e com isso a gente conseguiu atingir as metas mais rápido. Mas a sua função era entregar folheto ou trazer o cliente para a loja? Os dois? Na contratação era única e exclusivamente entregar panfleto, mas eu entendi que poderia fazer um pouco mais. E aí comecei a estudar ali os folders do projeto que se tinha, de acordo com a região da qual era ofertado, e eu abordava as pessoas e falava: paga aluguel? Você tem casa própria? Posso explicar para você como é que funciona? E a partir daí comecei a levar um número muito maior do que os meninos que ali estavam, né, de pouca idade, e rapidamente fui percebido lá fora e tive outras oportunidades dentro da Tenda. E aí, como é que vem o convite para ser corretor? De panfleteiro, rapidamente você vira um corretor de imóveis. Essa trajetória é bastante curiosa porque Você já sabia o que era um corretor de imóveis nessa época? Não tinha a menor ideia, Sérgio. Para você ter uma ideia, o meu interesse em ser corretor é porque eu via as pessoas usando terno e achava aquilo fantástico. E aí o Vieira, né, o Carlos Vieira, que era diretor da Tenda na época, falou: Alessandro, eu quero te dar uma oportunidade, você é bastante jovem, queria que você fosse corretor. Eu não sabia nem o que o corretor fazia, mas falei: tá bom, eu aceito o desafio. E a partir dali tive uma conversa com a época, um outro diretor, que era um diretor-geral da Tenda. Eu vou até fazer um rápido comentário aqui, o Gustavo, ele tem um perfil bastante rígido, exigente. Aí eu fui até a sala dele e falei: Gustavo, o Vieira falou que você queria falar comigo. Ele falou: eu não tenho nada para falar com você. Você que quer falar comigo? Eu falei: é isso mesmo, eu quero ser corretor. Aí ele abriu o salão de vendas, assim, abriu a sala dele voltada para o salão de vendas, tinha ali 30 corretores. Ele falou: pessoal, olha quem quer ser corretor aqui, o Alessandro. Todos à época deram risada. Eu falei: então tá, me dá a oportunidade. Se eu não for o melhor corretor, você me manda embora. Cara, eu de verdade terminei de dizer aquelas palavras, o Gustavo aceitou, eu coloquei a mão na cabeça e falei: cara, o que eu fiz? Mas logo depois se mostrou uma decisão assertiva e eu de fato fui campeão de vendas 1 ano e meio dentro da Tenda. E você quando começa como corretor, você tinha 18 anos? Quantos anos você tinha? Menos? 18 anos. Eu entrei na Tenda com 17 para 18, fiquei 6 meses como promotor, que a gente chamava, que era o panfleteiro lá fora, e logo depois tive a oportunidade de ser corretor. E aí na Tenda você fica 1 ano, o que vem depois? Qual que é a trajetória depois? 1 ano como corretor, e aí nós tínhamos uma função que era um supervisor, que geria uma equipe de corretor, e a Tenda tinha uma operação, Sérgio, bastante curiosa, fazia parte da estratégia do Henrique Pinto, de ter uma loja no viaduto do chá, centralizada, e diversos produtos espalhados nas regiões limítrofes de São Paulo. À época foi decidido colocar plantões, que na verdade eram guaritas do próprio empreendimento que eram feitas antes. E aí a gente tinha corretor, 2, 3 corretores em cada um desses
produtos. E eu rapidamente me tornei supervisor desses corretores espalhados em São Paulo. E aí dentro da tenda, eu fiquei como supervisor também por cerca de 1 ano, depois fui promovido para gerente, depois gerente comercial, é claro, depois gerente de vendas e marketing, e minha última participação na tenda, 7 anos depois, então tive uma longa trajetória lá dentro, foi diretor comercial. E essa questão de loja, hoje muito se fala de ponto de venda, isso não é novo, isso já vem de 20 anos atrás, de ter lojas físicas. Sim, vai muito da estratégia, vai muito do produto, você tem uma soma de fatores que você precisa mensurar para poder tomar a decisão. Eu acredito muito que quando você tem um produto super econômico, e principalmente em áreas afastadas do grande centro, ter uma loja faz mais sentido, porque você está onde o cliente está. Logo, você acaba tendo maior atendimento, maior volume de atendimento e, por consequência, maior conversão. Os plantões de vendas, no formato que muitos conhecem atualmente, para tickets médios, onde você precisa ter um showroom que, de fato, encante o cliente, que você demonstre o produto, aí você acaba sendo mais assertivo. Então, eu digo que super econômico funciona muito com loja e produtos médios funciona muito com stand. Mas isso não é uma regra, tem as suas exceções. E você, depois da tenda, vai para a Living. Estando na tenda, a tenda fez a abertura de capital, fez o IPO, logo depois veio a compra da Gafisa, e aí um executivo que fez parte da tenda, que é o Romeu Braga, estava montando a operação da Living e me fez o convite. Então eu fui para a Living em 2008, meados de 2008. A criação da Living, bem na criação da Living. Exatamente. E a Living tinha uma proposta muito similar ao que a gente fazia na tenda, que era abrir as lojas. Living nessa época era a marca econômica da Cirela, produto de entrada. Exatamente. Hoje já é um produto médio, alto padrão, acima de 1 milhão, 1,5 milhão. Mas nessa época era um ticket de entrada. Na época ele foi criada para atender uma demanda reprimida do segmento econômico, juntamente com criação do Minha Casa Minha Vida, que vinha ali em 2009, logo na sequência. Luciano Huck como garoto propaganda na época, não era? Exatamente, boa memória, Sérgio. E aí eu cheguei a fazer essa transição para Living, mas com o objetivo de assumir uma operação de lojas. Ocorre que eu me desliguei da tenda, fui para Living e no momento da minha entrada houve uma tomada de decisão de não vamos abrir lojas, vamos fazer stand. E é claro, como eu vinha de praticamente aí 7, 8 anos de tenda, não atuar nas lojas, para mim tinha um certo peso. Tinha um significado grande para mim à época de poder ter uma operação de lojas. Então, na Living eu fiquei por cerca de 1 ano e, concomitante a isso, veio um convite para, de fato, abrir lojas, que era de uma construtora, é claro, chamada Rossi. Foi durante muitos anos uma empresa que norteou o mercado imobiliário, foi uma das criadoras do Plano 100 à época, nos anos 90. E eles falaram: Alessandro, a gente teve uma indicação sua, acompanhou um pouco da sua trajetória no mercado, sabe o que você é capaz de fazer no segmento econômico, e a gente queria que você assumisse uma loja. Eu falei, tá, mas a loja está inaugurada? Está aberta? Por quê? Porque eu tinha feito uma decisão recente e as lojas não tinham sido abertas. E eles falaram: Alessandro, tem, mas por enquanto aberta só no Rio Grande do Sul, só em Porto Alegre. Eu falei, não, então eu vou para lá. Eles olharam para mim e falaram: pô, mas Rio Grande do Sul? Eu era casado, não tinha filhos, fazia todo sentido a migração para mim. E aí eu lembro bem que, na época, essa conversa que eu tive foi com o Klausner, que era o CEO da Rossi na época. Ele falou: Alessandro, a gente sabe da sua trajetória, eu tinha cerca de 14 lojas da tenda em São Paulo. Ele falou: mas você vai assumir uma loja só. E aí eu fui para Porto Alegre, tinha uma loja na rua dos Andradas, no centro, e uma loja numa cidade vizinha chamada Canoas. E aí eu olhei a loja de Canoas, para quem conhece bem o Rio Grande do Sul, sabe o que eu estou dizendo, mas para a nossa audiência no todo, a loja Canoas era praticamente uma estação do metrô Sé. Agora, Canoas é grande Porto Alegre, praticamente como se fosse São Paulo Guarulhos. Exatamente. E aí a loja era dentro de uma estação do metrô, que super é o movimentada. extremamente movimentada. Era o que precisa para uma loja acontecer, movimento. Um dos grandes fatores certamente é esse. E as escadas rolantes terminavam direto na porta da loja. Então, é claro, eu já vinha de panfleteiro, sabia como treinar uma equipe para poder fazer a abordagem, e a gente lotava a loja.
Então, o que eu treinava, assim como fiz na tenda, fazia na roça, era atendimento, era taxa de conversão. Então, eu tinha que ter os melhores profissionais capazes de atender o cliente ali e definir a venda na hora. Eu lembro, Sérgio, é curioso, a gente fazia as lojas da roça fazia cerca de 12, 15 vendas mês. No primeiro mês, a gente fez umas 80. No segundo mês, 100 e tantas. E depois a gente pegou uma regularidade em fazer 300 vendas mês. Aí, um dos executivos já do Sul, hoje um grande amigo meu, Vitor Capum, me chamou e falou: Alessandro, abre loja onde você quiser. Ou seja, de uma operação que era apenas uma loja, rapidamente foi virando outras. Né? Eu abri loja em Canoas, em Novo Hamburgo, em Sapucaí, em Viamão, em Esteio, entre outras. Agora, falando um pouco Alessandro, um pouco da diferença entre o stand, que o foco é muito o produto, e a loja. Qual que é a principal diferença, além do foco, que não é... Na loja se vende tudo, né? Você pode vender qualquer tipo de produto, mas é muito mais ligado, pelo que eu imagino, ao atendimento, à aprovação de crédito, do que apresentar um produto. Sérgio, sua colocação é perfeita. Aliás, se eu pegar esse exemplo de roça e a gente está falando de um período muito específico, o que eu tinha à época não era um produto foco. As pessoas que eram atendidas na nossa loja era quase como uma central. A gente poderia direcionar ele para todo e qualquer projeto. Sem decorado? Então, sem decorado. Então, antes, sem maquete ou tinha maquete? Eu acredito que uma loja ou outra tinha. Essa de Canoas, de fato, não. Mas não tem cara de imobiliário, não tem cara de stand, né? São lojas de atendimento. Para você ter uma ideia, a gente criava aquilo que a gente chama de baias de atendimento. Como um call como center é hoje, mesmo. até hoje. As lojas atendem assim. Então, a gente tinha as baias de atendimento, as pessoas ficavam espremidas ali entre duas cadeiras e o que a gente fazia principalmente era... a narrativa era obrigado pela sua visita, a gente trabalha numa linha chamada, à época, Casa Verde e Amarela, não, quer dizer, Minha Casa Minha Vida, e a gente precisa, para que eu possa te ajudar a conseguir a melhor compra, na melhor condição, preciso da seguinte documentação. Então, essa operação de loja, o principal, Sérgio, sem dúvida, era vender o crédito. O cliente demonstrava capacidade de crédito mediante a aprovação que a gente tinha e falava, olha, seu crédito é aprovado, você consegue comprar em Esteio. Seu crédito foi aprovado, você consegue comprar em Gravataí. E assim sucessivamente. O plantão não. O plantão, efetivamente, você atende o cliente que foi naquele local, que tem uma identidade com o bairro, tem um histórico ali presente e, efetivamente, é ali que ele vai comprar. Então, você tem uma identidade do produto e não uma identidade da empresa. Agora, no primeiro ano de pandemia, 2020, eu ouvi uma declaração do Rodrigo Osmo, atualmente CEO da Tenda, que tinha muita incerteza do que ia acontecer, né, com o mercado inteiro, pandemia, ninguém sabia qual era o tamanho daquilo. E ele declara, acho que no segundo semestre, uma grande surpresa com o aumento da aprovação do crédito através dos canais digitais. E ele dá um motivo porque ele entende que talvez na loja o cliente se sinta mais desconfortável em entrar e levar a documentação. No digital ele não tem, entre aspas, não tem vergonha. Então, pelo menos a Tenda, nessa época, nesse primeiro ano de pandemia, aumentou muito a aprovação de crédito online, o canal digital. Essa percepção, Sérgio, não se deu apenas lá. Diversas empresas puderam ser surpreendidas positivamente com esse meio digital. Eu acompanho, é claro, como eu já tinha mencionado, e vejo muitos conteúdos do Romeu Buzarella. E ele fala sobre locomoção, né? Por exemplo, você antes usava 2 ou 3 meios de transporte chegar ao trabalho. E hoje você tem 25. A pandemia acelerou uma série de tomadas de decisão. Desde o contrato digital, envio de documentação, montagem de pasta, entre outros. Coisas que anteriormente era inimaginável. Que já existiam, mas não tinham um uso tão efetivo quanto é hoje. Né? Se você falar em digital, se você falar em o início da internet, as pessoas faziam por obrigação. Poxa, todo mundo tem, eu preciso ter. Todo mundo tem um site, eu preciso ter. Todo mundo tem um Instagram, eu preciso ter. Então era uma necessidade de estar presente. Mas os focos sempre estavam, minha produção vem do off, eu vou produzir no off. Com a pandemia, não. As pessoas viram que ou se adaptavam a esse novo modelo ou ficariam para trás. Então, isso foi para nós, de verdade, uma grande oportunidade. Oportunidade essa que nos permite hoje colher bons frutos. Agora, voltando para a sua experiência no Sul, você trabalha com o segmento econômico em São Paulo e vai para uma região totalmente diferente,
com um produto parecido, mas com um público diferente. Você sentiu muita diferença entre alguma particularidade do povo, do hábito gaúcho? Nossa, Sérgio, demais, demais. Isso é muito bacana. A minha trajetória de tenda, eu posso afirmar para você que eu só tive certezas. Porque tudo aquilo que eu aprendia, eu rapidamente reaplicava e aquilo ia dando certo, sempre dando certo. E aí, quando eu assumi a operação no Rio Grande do Sul, eu lembro bem que essa loja era uma das lojas mais expressivas que a Rossi tinha na época. E aí, a minha primeira... Cheguei do aeroporto, encontrei com esse diretor, ele rodou em alguns produtos e plantões do médio alto, que a Rossi também tem e tinha. E logo depois eu falei, cara, eu preciso ir na loja, eu quero conhecer a loja. Era uma expectativa muito grande de conhecer a loja. E aí eu entrei na loja com essa pegada de ser o primeiro a chegar, a última a sair e tal. E tinha uma roda, eu lembro bem, em torno de uma baia com 5 ou 6 corretores tomando chimarrão. E aí eu falei, cara, quando que a gente vai produzir, né? Foi realmente um choque. Mas ao mesmo tempo que é um choque, logo depois é um aprendizado. Eu por ter tido a experiência de trabalhar em diversos estados e em opostos, né? Você pegar Porto Alegre, pegar Manaus, com características completamente diferentes, né? O Brasil é um mundo. É um continente. É um continente à parte. Cada um tem a sua particularidade, mas cada um consegue ter grande destaque nessa característica própria. Isso faz do nosso mercado algo de grande potencial. Então, eu posso te dizer seguramente que você precisa ter convicções. Mas, independente da sua operação, onde você quer aplicar, você precisa se atentar a questões regionais que fazem toda a diferença. Aliás, a gente pegou, é claro, o exemplo do Rio Grande do Sul, mas isso se dá em São Paulo. A forma com que você vende na Zona Leste tem uma particularidade da forma que você vende na Zona Sul. Quem entende isso rápido tem mais resultado. E aí, depois da Rossi, você recebe o convite da Forcasa. Eu fui para o Rio Grande do Sul, tive uma operação que teve grande fluidez em um curto espaço de tempo e regularidade, né? A gente conseguia performar um volume gigantesco mês a mês. Embora a operação de vendas fosse muito bem sucedida, a operação de obras era o contrário. A Rossi foi uma das empresas que veio do alto padrão e viu no econômico naquela época uma oportunidade, mas a conta não fechava. Então eu volto para São Paulo. No momento em que eu voltei para São Paulo, um dos executivos da Forcasa entrou em contato comigo e falou, a gente precisa conversar, não fala com ninguém. E aí eu entrei na Forcasa e a Forcasa em São Paulo eu atuei nos últimos... Né, eu atuei por 7 anos, quase 8 anos. Forcasa que era que vem de um braço da tenda, né? Um braço não... sócios que trabalharam na tenda. Exatamente. O Rubens Buzetti, que é o CEO da Forcasa, foi durante um bom tempo diretor da tenda, depois sócio da tenda e montou a operação junto com o Oswaldo, que era uma das empresas... E tinha loja ou não? Uma das empresas que construía. Tinha loja ou não? Na For, somente loja. Só loja. Não teve plantão. Eu costumo dizer que durante 7 anos a gente vendeu com grande volume, em grande escala, com book. Não tinha decorado, não tinha maquete, absolutamente nada. Era loja no centro, promotor na rua, abordando, levando para dentro da loja e conversão. Funciona. E o custo da loja, comparado com o stand, é muito mais barato, né? Dependendo do ponto, mas a estrutura de uma loja é mais enxuta do que um stand. São 2 fatores importantes. E aí, gente, claro, né? Cada um tem a sua particularidade. Não estou dizendo aqui que você tem que fechar seus plantões e abrir loja imediatamente. Mas a loja tem um custo menor e a vida útil da loja é maior. Quando você está falando de uma empresa média ou grande, você tem capilaridade na cidade da qual você entra. Então, você consegue ter 3, 4 produtos sendo ofertados naquela mesma loja. Mesmo lugar. Então, você divide pelas SPs o custo, isso se torna realmente irrisório. O plantão de vendas, você tem uma dificuldade que você abre vendas, o objetivo é que você conclua ali no máximo em 6 meses as vendas e você consegue demolir o stand e começar a obra. Mas isso nem sempre acontece. E quando não acontece, você acaba no meio do caminho tendo que destituir o plantão, procurar um outro ponto. Isso gera um desgaste na operação quando você não larga bem no lançamento. Não, e além do fato de normalmente os empreendimentos do segmento econômico são em regiões mais longe, né? Não são passagens, não são regiões tão
que atrai tanto público, Sem né? dúvida. Para que a conta feche e você falar em super econômico, você consegue comprar terrenos em lugares mais afastados. E aí você fazer uma campanha de vendas na micro-região, né, com a loja ali, não faz o menor sentido. E essas operações, principalmente das quais eu participo, Sérgio, são em cidades no interior de São Paulo. E aí faz sentido você ter uma loja no centro, porque todos os outros produtos que você vier lançar, você consegue manter a mesma loja e a partir dela seguir ofertando. E é claro, uma boa parte, eu posso afirmar ali que 50% de quem compra o produto está nos bairros limítrofes onde o empreendimento vai ser. Aí você, com a ação de porta a porta, e-mail marketing, trabalho com corujões e ofertas, você consegue chegar nesse cliente sem a necessidade de ter um ponto de venda ali direto. E na Forcasa você atua tanto na capital quanto no interior já? Na Forcasa, na capital e no interior, mas muito mais forte no interior. No interior. É algo realmente importante, né? Você pega alguns cases do mercado. Eu acredito que, se falar em segmento econômico, não é surpresa para ninguém falar em MRV ou direcional. A MRV, embora tenha muita capilaridade, ela participa praticamente no mercado nacional, cerca de 40% do resultado que ela tem. Os números podem não ser na vírgula, me desculpem aí se não for exatamente esse, mas 40% do resultado da MRV se dá no interior de São Paulo. Então, operações pulverizadas demais te dá um problema de logística, de operacional muito grande. Então, quando você consegue concentrar os seus negócios em uma região limítrofe mais próxima, você consegue apurar mais resultado. Na estratégia da Arbore, sem sombra de dúvida, a gente tem alguns produtos em São Paulo e a gente está num processo de grande expansão, mas no interior de São Paulo posso afirmar hoje que a Arbore é uma das empresas mais eficientes. Aliás, a gente diz que a Arbore é a empresa que mais entende o interior de São Paulo. Tanto é que todos os produtos que a gente tem lançados mais recentemente têm sido grande sucesso. E o interior de São Paulo é uma região, né? O interior de São Paulo é grande, tem cidades aí com muitos habitantes, renda, muito emprego. E muita incorporadora, consultora olha só para São Paulo, mas muitas já perceberam que dá para olhar para o interior, né? Você não precisa vir para São Paulo, que a briga é grande, terreno caro, concorrência enorme. E o interior de São Paulo tem... Tanto que eu vou dar o exemplo da Vic, que é uma empresa de Belo Horizonte, que você logo em seguida da Forcasa foi trabalhar. Uma empresa que acho que veio para São Paulo primeiro e depois já foi para o interior e... focou muito no interior de São Paulo. Exatamente isso. Quem me conhece sabe, eu sou um defensor desse modelo de negócio, do qual eu acredito muito. A gente citou ali uma rápida passagem pela Living, e na Living ocorreram nesse período de 2008 a 2010, 2012, uma série de joint venture. Eu atuei praticamente dentro dessas empresas do grupo em todos os plantões. E o que a gente vê no mercado de São Paulo hoje é uma competitividade extremamente acirrada com produtos que se diferenciam pouco um do outro. E aí, é claro, há um trabalho da força de vendas abrupto em conseguir performar. No interior, há sim a competitividade, mas como você bem disse, você pega exemplos de crise, né? Ela afeta bastante a capital e chega mais branda no interior. No interior você tem grandes empresas multinacionais do qual a renda fixa, né? O CLT é mais fácil de você encontrar. Muita indústria, né? Muita indústria. E como você tem bastante capilaridade no interior, nem sempre você encontra players lançando concomitante com você. Eu diria que o mercado do interior de São Paulo tem muita oportunidade. Eu fui para o interior pela Forcasa já há 10 anos. Né? Eu estou morando na região de Campinas há 10 anos e lançando produtos que vão de Mogi Guaçu até Votuporanga, divisa com Mato Grosso. Então, conheço muito bem o interior de São Paulo e posso afirmar a você que tem espaço para os próximos 10, 20, 30 anos aí para você poder colocar bons produtos na rua. E a região de Campinas é um exemplo. Se você pegar Campinas e algumas cidades ao entorno, se somar o número de habitantes, o PIB, é maior do que muita capital aí do Brasil.
Sem sombra de dúvida. O interior de São Paulo é extremamente rico. Você usou agora o exemplo da Vic Engenharia. O primeiro produto que ela lançou em São Paulo foi aqui na região do Morumbi. Era o Gran Vic. Efetivamente teve um volume de vendas significativo. Foi a primeira experiência fora, no estado de São Paulo. Saindo de Belo Horizonte foi a primeira experiência. Esse do Gran Vic foi um produto do qual eu não participei. Mas dado esse segundo passo, eu posso afirmar a você, em São Paulo, ela teve como estratégia lançar produtos maiores. E isso ela conseguiu de forma bastante assertiva através de licitações. Indaiatuba, por exemplo, é uma cidade difícil de você conseguir entrar, até porque os empreendedores locais são muito fortes. E ela conseguiu lançar ali 1.776 unidades, que eram aquelas casas townhouse, casa sobreposta, né? Lançou em Votuporanga 1.628, acredito. Depois Montemor, depois Santa Bárbara, entre outros. E você vê o quão ela conseguiu expandir esse volume de negócio no menor espaço de tempo. Então, o interior de São Paulo, sem dúvida nenhuma, Sérgio, traz muita oportunidade. Agora, o pessoal do interior gosta muito de casa, né? Gosta muito de casa. E você colocar um conceito de prédio, apartamento, vertical, é um desafio em algumas cidades. Eu acredito demais, no treinamento. Quem me conhece acompanha meu trabalho e eu posso dizer que diversos multiplicadores hoje no mercado, gestores, pegar o exemplo da Vic, o Diego Ressuti, que é um grande amigo meu, está à frente da operação hoje, e você pega outras operações no interior de São Paulo, alguns dos executivos que lá estão trabalharam comigo. Casa, é claro, é sempre o desejável, né? E aí, quando a gente fala em segmento econômico, é o que você deseja e aquilo que você pode. Então, com treinamento, e é claro, com muito traquejo, muito respeito ao cliente que ali está, você precisa saber sinalizar que esse desejo, você não põe uma pedra em cima dele. Ele pode acontecer em um segundo passo, ele pode acontecer ali na frente. Mas o primeiro passo de comprar o imóvel, a casa própria, é a maior decisão. E quando isso é bem explicado, o cliente entende e vê também muito valor agregado nos produtos que se tem. Em sua maioria, TR+4, torres, e efetivamente você não perde venda por isso. Embora isso seja uma máxima, eu de verdade não tive dificuldade o cliente só quer se for casa. Eu acho que isso é um discurso raso para quem efetivamente não tem os argumentos certos para poder ver a venda. Não que só quer casa, ele tem uma preferência por casa, mas assim, se você mostrar um projeto de segurança, lazer, coisas que ele não teria numa casa, ele pode entender que faz mais sentido um vertical. Agora, você viu ao longo dos anos a evolução desse segmento econômico. Hoje você tem muitos projetos que não tem mais cara de econômico, tem uma área de lazer interessante. O que você pode falar dessa evolução do produto econômico? Sérgio, ficou mais sofisticado. Ficou mais sofisticado. Eu vou pegar alguns exemplos, né? Antes, o mercado imobiliário do qual eu fiz parte, ele tratava o produto quase como commodity. Então, você vendia crédito, encaixava o cliente naquele produto do qual a conta fechava e efetivamente ele avançava. Então, você tinha produtos de TR+4, sem lazer. Sem elevador? Sem elevador, com ou sem vaga e efetivamente o mercado aceitava. À medida que o mercado imobiliário foi se profissionalizando, concomitante a isso, o cliente também se profissionalizou. E a concorrência cresceu também. Ele tem muita informação. Então, ele vai lá no Google, pesquisa sobre o imóvel do qual ele quer e aparece outros 5, 6 empresas oferecendo algo parecido. E aí começa uma primeira virada que é produtos ainda com TR+4, mas com um lazer mais completo. E aí as empresas começaram a efetivamente avançar nesse sentido. Mais recentemente, nessa experiência que eu estou muito feliz em fazer parte, que é a Arbor Engenharia, a gente tem conseguido entregar produtos com muito valor agregado e o cliente tem percebido isso. E isso é claro que não é apenas uma estratégia da Arbor, é claro, mas é uma necessidade do qual o mercado inteiro deve passar. As construtoras que ainda não entenderam isso, não visualizaram isso, tendem a ter uma dificuldade no curto espaço de tempo. Isso porque a capacidade do cliente, a capacidade de compra do cliente da base da pirâmide tem diminuído. Muitos já não têm alcançado. Então, você está falando hoje de um produto super econômico que a renda
parte de 3.600. E esse cliente, ele espera um pouco mais, ele procura um pouco mais. Então, essa adequação no produto se faz necessária. E aí, depois da Vic, você chega na Arbory, onde você está atualmente, e muito por conta do relacionamento que você vem cultivando ao longo da sua carreira, de executivos que você já conhecia há alguns anos de mercado. Sérgio, para mim foi uma surpresa, posso chamar de surpresa, é muito boa. Isso porque, como eu comentei, eu iniciei no mercado imobiliário em 2000. Quando a Tenda chega em São Paulo, ela tinha o nome Tenda Construtora, mas efetivamente quem executava as obras eram duas empreiteiras, vamos chamar assim. A Apis Engenharia, que depois se tornava Forcasa, e a Arbory Engenharia, que fazia a região sul dos produtos da Tenda. Então eu tive a felicidade de conhecer 2 executivos naquela época, que é o César, hoje CEO da Arbory, e o Vinícius, que foi sócio durante muito tempo e recentemente não mais. E estando na Forcasa e a trajetória das 2 empresas meio que caminharam juntas, essa aproximação, esse convite se tornava impossível. No momento em que eu tomei a decisão de sair da Forcasa e ir para a Vic Engenharia, essa aproximação aconteceu. O Vinícius, que era sócio à época, falou: Alessandro, a gente sempre acompanhou seu trabalho, sempre admirou a sua trajetória, mas não nos sentimos à vontade de poder conversar com você nesse sentido. Uma vez que você saiu, topa bater um papo? E aí, para mim, foi uma grande surpresa, uma empresa do qual eu admiro. A Arbory tem 23 anos de mercado, já entregou mais de 15 mil unidades, completa agora, no próximo dia 24 anos, e é uma empresa que, de fato, tem uma trajetória irretocável, Sérgio. Agora, é legal comentar que, apesar da concorrência do mercado, muitas empresas são próximas, são parceiras e tem um acordo de cavalheiros, né? Ou um acordo formal ou informal, e não pegar nem corretor nem executivo. Então, isso acontece muito, né? Isso acontece muito, eu por uma questão de base mesmo, né? Isso vem dos pais, assim. A gente procura, enquanto estar nas empresas, você sempre manter as portas abertas, claro, né? E eu achei a abordagem deles realmente muito elegante, e desde então tem sido uma das experiências da qual eu venho tendo mais incrível. E aí você estava contando em off que você chega para estruturar uma área de vendas que até então não estava muito bem estruturada. A Arbory, ela tinha uma operação bastante descentralizada. Em cidades diferentes. Principalmente cidades diferentes e distante uma das outras. E o volume de lançamentos que se tinha da incorporadora ainda não dava subsídio suficiente, robustez, para que você montasse uma house. Então, em sua maioria, tinha bons parceiros locais. Imobiliários locais, corretores autônomos. Que faziam a comercialização desses produtos. Ocorre que a Arbory, nos últimos anos, eu posso dizer ali, nos últimos 8 anos, vem crescendo demais. Você falou até sobre o relacionamento, algo que torna a Arbory hoje uma das empresas melhor preparada para dar esses próximos saltos, é que a Arbory nunca largou a sua identidade de construtora. Sérgio, só para você ter uma ideia, hoje a Arbory tem, além das obras próprias da incorporadora, outros 33 canteiros em execução de terceiros. Então, a Arbory, de fato, tem uma participação do mercado gigantesca, um relacionamento com outras construtoras e incorporadoras muito grande, e hoje tem uma condição real de ter uma equipe de vendas exclusiva. Então, a minha entrada se deu muito para isso. A Arbory, na operação de São Paulo, já era bastante consolidada, montou um case de sucesso muito recentemente em Pernambuco, do qual a gente tem ali na praia de Muro Alto, empreendimentos de altíssimos luxo e que se vende em um curto espaço de tempo. Isso porque é uma operação em sociedade com uma empresa chamada DUI, que alguns jogadores do Manchester são sócios, junto com Rafael Zulu. Então, é um produto que vende efetivamente mais por esse relacionamento do que por uma operação de vendas. E aí, a minha entrada para a Arbory se deu por uma reestruturação total. Então, eu trago, é claro, todo esse aprendizado ao longo dessa trajetória por diversas construtoras e incorporadoras, e um dos pedidos que eu fiz à época era exatamente isso.
carta branca para poder montar uma operação. E a empresa tem seguido à risca essa minha necessidade em criar processo. É curioso, Sérgio. A Arbor já tinha um resultado de vendas do qual a empresa vinha objetivando e acontecendo. E eu falei, olha, a gente vai entrar e vai vender menos. A venda vai cair, mas depois ela vai subir de forma significativa. E foi exatamente o que aconteceu. Porque para toda mudança existe dor, existe choque. E quando você pensa numa empresa com 23 anos de mercado, é claro que há resistência para isso. Mas em um curto espaço de tempo, com uma estrutura bem elaborada, com cargos e atividades bem definidas, o resultado já vem acontecendo e vem acontecendo de forma surpreendente. E como gerenciar a expectativa das imobiliárias, das até então parceiras, que agora a construtora criou uma imobiliária, uma house para vender? Não tem uma ciumeira? Como gerenciar isso? Sérgio, é algo que eu já faço há bastante tempo e a gente, em momento algum, tirou dos parceiros a importância que eles têm. Por mais que eu diga para você, a gente monta uma operação de house e hoje você tem empresas, por exemplo, em São Paulo, que a house vende 100%, né? Representa 100% do negócio, com exceção ali do CIA, né? Que são as parcerias. No interior, isso não é inteligente. E quando eu digo isso, por quê? Porque você tem no interior operações extremamente bem geridas, bem posicionadas, consolidadas há mais de 20, 30 anos e que são parceiros fortes. Eu tenho alguns exemplos de produtos que eu lancei no interior, vou pegar um mais recente em Limeira, que a gente aprovou o projeto e aí corremos para poder alugar a loja, montar a loja, contratar gerente e montar a equipe. No momento em que essa força de vendas própria foi montada, 80% do produto já tinha sido vendido por um parceiro local. Então, o parceiro no interior ele não pode ser negligenciado. Quando você escolhe poucos e bons parceiros, faz toda a diferença. Então, é saber como conduzir. Eu confesso que há muitos anos eu não vendo apartamento. É curioso falar isso, mas nos últimos anos da minha trajetória, o que eu vendo, de fato, são ideias, relacionamentos. E quando você consegue entregar para o parceiro a confiança que ele precisa e merece ter, né, com o máximo de, não é igualdade, mas equidade, né? Você consegue ser equilibrado na sua tomada de decisão, o parceiro produz cada vez melhor, gera uma competitividade sadia, todos batem meta e os produtos se tornam um sucesso. Agora, uma das principais diferenças entre capital de São Paulo e interior passa pela questão da área, do terreno. São Paulo hoje está uma briga feroz, é muito difícil ter permuta, já no interior isso acontece muito, muito mais. Você trabalha na ponta final de vendas, também atua para identificar essas áreas, opinar, essa área aqui não serve, essa área serve. E isso chega para você também atualmente? Chega. Na Árvore nós temos um modelo chamado comitê. Então, nós temos as equipes de novos negócios que estão o tempo inteiro em diversas praças, capitaneando terrenos. Não pode parar, é a matéria-prima da... Não pode parar de jeito nenhum. Eu diria que eles são a lenha que nos permite manter o forno aceso. E aí, num determinado momento, a gente tem encontros semanais ou quinzenais e aí nesse comitê é trazido a área, o projeto que se pretende estabelecer, um estudo de mercado de como os concorrentes estão se comunicando, a qual preço e oferecendo que tipo de benefício para a compra, e ali a gente define se deve avançar, em que momento avançar. Só para você ter uma ideia, Sérgio... Então é um comitê formado por pessoas de áreas diferentes. De todas as áreas. De todas as áreas. Então isso é muito importante, porque novos negócios têm as suas certezas. Vendas também têm as suas certezas. E no momento em que eu comecei a fazer parte desta mesa, eu me tornei um profissional muito mais completo. E todas as empresas que ainda não fazem, a minha sugestão é que o faça, porque você vai começar a entender o mercado não só pelos ventos, sim, mas com dado. Quando se tem dado, você consegue ser mais assertivo na tomada de decisão. Então, os comitês servem para isso. E você estava comentando dos sócios da Árvore, que são mineiros. Você passou também pela VIC, uma empresa de BH.
E os mineiros têm uma tradição muito forte no econômico, né? Eu acredito que a única exceção foi o Dr. João Rossi. Mas as demais empresas da qual eu fiz parte eram mineiras. Todas mineiras. Tenda Mineiro, Tenda começou lá Mineiro, em Minas. Árvore Mineiro, Vic Mineiro. E de fato, eu sou suspeito a falar, porque eu tenho muita facilidade para lidar com esse perfil. Eu brinco que quem constrói em Minas, né, constrói em qualquer lugar. Constrói em qualquer lugar. E efetivamente os mineiros têm tido grande destaque no segmento econômico. Eu acredito muito pela austeridade. Eles realmente conseguem fazer mais, e o econômico, um prego faz a diferença, com menos. E hoje, você falou do prego, mas assim, hoje o custo de obra é algo que está todo mundo atento. Subiu muito, muitas vezes a conta não está fechando. Você também participa de alguma maneira de algum comitê que olha a questão de obra, olha custo, olha a viabilidade, às vezes, de um projeto? Como diretor comercial, eu tenho que participar da operação como um todo. E só para você ter uma ideia, a gente é vigilante em relação à viabilidade. Embora nós façamos uma viabilidade um mês antes para lançar um produto, antes de startar a gente tem que checar ali se ela ainda é vigente. E é claro, quando você coloca o produto na rua, você tem que largar bem, medir a performance e de forma gradativa ir regulando o preço para no final você entregar um produto com a qualidade esperada e ainda assim oferecer resultado para os sócios, para os acionistas. Agora, a Árvore, por ser uma empresa focada muito nessa questão de construção e engenharia, lida melhor com essa questão de obra. A Árvore, não é me arriscar a dizer. Eu posso afirmar que hoje no mercado é a empresa que está melhor preparada para lidar com esses intempéries. Nesse cenário mais recente de uma alta abrupta do INCC, mais recente agora em 19%, inúmeras construtoras que são incorporadoras e construtoras próprias fazem contato com a Árvore, pleiteando aí que a gente assuma alguns projetos já em andamento, porque temem a conta não fechar lá na frente. Então a Árvore hoje é uma das empresas mais eficientes em obra, seguramente. E falando um pouquinho dessa evolução dos projetos econômicos, né? O que você viu de itens que agregam para um consumidor final, que são decisivos numa tomada de uma escolha para ele? O mais importante, sem sombra de dúvida, é assim, no mercado como um todo, em venda se fala em ter foco no cliente, né? Você tem que focar no cliente. Eu penso um pouco antagônico a isso. Não é o foco no cliente, é o foco do cliente. Então, quando você tem o foco do cliente, você é assertivo nas suas decisões. Seja no atendimento, que você vai conseguir atender ele dentro daquilo que ele espera, e o anseio do cliente em relação aos produtos que virão. Nos nossos estandes, Sérgio, a gente é total compliance, sabe? A gente tem os processos bem definidos e em todos os estandes a gente tem um aplicativo que ao término do atendimento o cliente responde ali um questionário. Rápido, fácil, porque de fato se for algo longo ou cansativo ele não vai responder, mas a gente usa isso como aquela entrevista na beira do campo, é quando você tira o melhor depoimento do jogador, o que ele gostou no stand, o que ele viu de legal no stand. Então, por exemplo, eu acabei de lançar um dos produtos mais esperados em Itatiba, o Botanique, que é um 3 dormitórios. O produto tem mais de 20 itens de lazer, é claro que a gente entrega isso tudo equipado e decorado, mas a gente tem quadra de beach tênis. A gente viu que a cidade de Itatiba, um dos esportes mais praticados é o beach tênis. O Brasil inteiro, isso não é só Itatiba. Esses dias eu gravei, quem me acompanha no Instagram sabe, esses dias eu postei que não é no projeto. No plantão a gente fez uma quadra de beach tênis. Então a comunidade ali, o entorno, frequenta essa quadra e pratica. Os corretores nossos, no dia de folga, no momento sazonal, vai lá e pratica. Então a gente está sempre buscando trazer para o cliente final uma experiência melhor do que ele irá ver em qualquer outro produto. Agora, nesse caso, um 3 dormitórios já não é um casa verde e amarela.
Não é um Casa Verde e Amarela. Aliás, a Arbore tem conseguido ter produtos na faixa Casa Verde e Amarela, em algumas cidades com preços que vão de 170 até 180 mil reais, mas isso é cada vez mais sazonal. E nosso ticket médio hoje norteia entre 250 a 290 mil. Está fora do programa. Fora do programa. Esse produto Botanic em si, o ticket médio dele está em torno de 420 mil. Então, é um produto já com maior valor agregado e fora do programa. Mas faz o desligamento na planta já. É associativo. Associativo. Eu aprovo o cliente, defino a unidade e Agora o processo de venda é muito parecido. Muito parecido. E o que a gente tem conseguido fazer? O processo é parecido, a força de vendas do qual a gente utiliza passa por esse treinamento, é claro, e a gente tem conseguido em produtos, mesmo com tickets maiores, ter uma conversão muito similar ao que a gente tinha em produtos de 170. Sérgio, cada vez mais eu tenho acreditado que uma equipe bem treinada, entendendo aquilo que ela está vendendo, e você tendo processos com o uso das ferramentas adequadas, você consegue superar qualquer dificuldade. E o que você idealiza de processo ideal de venda? Como que é? Tem pré-venda, quando vem do digital, esse cliente é atendido por outra equipe antes de passar para o corretor? Como é que você concebe esse processo? Perfeito. Eu sempre acredito que o bom é o inimigo do ótimo. E então a gente está sempre fazendo alguns testes. Na Arbore, a gente tem um departamento que a gente criou agora recente chamado GA, que é a Gestão de Atendimento. É completamente diferente de venda online. A gente chegou no passado até a venda online, mas era uma equipe no Morumbi, na sede da Arbore em São Paulo, que buscava fazer vendas em cidades completamente distantes uma da outra, de forma muito superficial. Isso não evoluiu. Então, o GA não faz vendas, faz só atendimento. Faz agendamento. Agendamento. Como se fosse um SDR, faz um pré-atendimento. Exatamente. Então, esse cliente ele entra através de todos os canais que a Arbore tem, esse operador do GA faz um cadastro mais completo e fala, ok, qual que é a sua região de interesse? A região de interesse faz uma pré-qualificação do cliente. Exatamente. E aí direciona para o corretor e o corretor atende. Isso foi uma primeira movimentação que já nos trouxe um resultado melhor. O que a gente fez agora, recentemente, uma movimentação do qual a gente acredita que a gente vai extrair um resultado ainda melhor. Ele faz apenas o cadastro via sistema e esse lead quentíssimo, vai para o corretor na ponta. E aí a gente está conseguindo ter um tempo de resposta mais adequado, em um tempo menor. Eu diria que o decisivo nesse momento não é nem a qualidade da resposta, não é a resposta completa, que o cliente recebe tudo e aí ele fala, não, já tenho tudo, não preciso ir no stand. Sim. Mas sim a resposta rápida e o direcionamento rápido para que no stand ele tenha informação. Porque a gente acredita muito que o cliente no stand, a tomada de decisão dele é mais assertiva. Você converte mais. E o que você pensa sobre uma modalidade de contratação de corretor que algumas empresas do mercado econômico utilizam, que é o corretor CLT? Como é que você trabalha hoje? Eu já experimentei esses diversos modelos. Na Tenda, lá atrás, então não é novo, não. A Tenda não é novo, não. A Tenda sempre trabalhou assim. A Tenda teve corretor CLT durante muitos anos e funcionou. Esse modelo é um modelo do qual eu acredito, mas ele tem que ser pontual. Como pontual? Por exemplo, vamos pegar o exemplo de Tenda, que hoje é uma réplica do que é a Metrocasa. O presidente da companhia é o mesmo fundador da Tenda. Ele tem uma loja hoje, que era no Vento do Chá, a Metrocasa hoje tem uma loja no Edifício Itália. E aí ele tem diversos produtos em São Paulo e uma única força de venda centralizada em um único lugar que vende. Faz sentido ter CLT. Ele tem ali 30 profissionais, não tem tanta gente quanto ele teria pulverizado em vários plantões, e aí ele tem ali um salário do qual permite ele contar até a página 10,
para o corretor. E aí ele treina essa força de vendas e deixa os caras fortes em conversão. Então, o CLT, para mim, faz sentido num modelo como esse. Todo mundo embaixo do seu guarda-chuva, todo mundo treinado, ofertando. Quando você tem operações descentralizadas, eu acredito muito mais no modelo autônomo, porque esse cara ele nem sempre está buscando aquela garantia. Eu tenho corretores hoje na Árvore Engenharia, que é presidente do Lions, eu tenho corretores que saíram de uma grande companhia, e uma empresa do qual ele era sócio e é nosso corretor. Eu tenho advogados que são nossos corretores. Eu tenho, Sérgio, ao longo do tempo, exigido cada vez mais na hora de contratar. Quem é exigente na hora de contratar, demite menos. Então quando as pessoas buscam um emprego, o CLT é o caminho e você treina. Quando as pessoas buscam oportunidade, e a corretagem, é claro, é uma oportunidade, está entre as 10 maiores profissões que melhor remuneram no mundo, quem vê essa oportunidade efetivamente não quer um salário fixo. O que ele quer é uma taxa, uma estrutura boa, uma empresa do qual te dá ferramentas para que ele possa produzir mais. Eu mudei de vida no mercado imobiliário e eu acredito muito, e é isso que eu me dedico dia a dia a manifestar, a usar os caminhos, os meios. Vem para a mesa é exatamente isso, é você dar voz aos profissionais que de fato se destacam, a fazer com que outras pessoas, outros profissionais, de alguma forma vejam uma janela de oportunidade e, de acordo com a sua identidade, o seu perfil, criem a sua história. E o corretor hoje ele tem muitas opções para ele escolher. O que você entende que tem que ter de estrutura para um corretor escolher trabalhar para vender esse segmento econômico? Além de ter uma estrutura física, lead, o que atrai um corretor hoje? Sérgio, excelente pergunta. Recentemente eu fiz uma postagem que era não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. E eu, assim, o Ale Cunha teve aqui recentemente, sim, o Bruno da Drive teve aqui recentemente, e são líderes assim como eu, barriga no balcão, né? Que acompanham o dia a dia da força de vendas. E aí tendo a deixa que você disse, né? Tirando estrutura, as melhores ferramentas, né? Um processo com compliance, que do fato ele pode ser acompanhado e evoluir, escolher a gestão certa. Então, quando você tem uma equipe, uma empresa vendedora e uma empresa vencedora, você consegue ser um multiplicador. Então, hoje no mercado imobiliário e no mundo como um todo, falando em rede social, você vê pessoas que mostram aquilo que não tem e ensinam aquilo que não sabem. Então, quando você observa, acompanha um pouco mais a trajetória, você, corretor que está nos ouvindo, de fato, se preocupe primeiro. O que essa empresa está entregando? Né? Eles lançam produtos? Tem regularidade nos lançamentos? Os produtos que eles lançam têm sido case? A localização é um ponto extremamente forte, o produto é um ponto extremamente forte, a regularidade, a responsabilidade que a empresa tem com os prazos é um ponto forte. E mais, quem está te chamando? Né? Se você quer fazer parte de uma empresa vencedora, veja-se com quem você vai trabalhar, se é um vencedor. Se de fato os valores do qual você partilha são os mesmos dessa gestão. Aí efetivamente você consegue crescer, consegue ter resultado. Não é uma guerra de taxa. Não é uma guerra de taxa. Eu já tive produtos que eu tive grandes taxas e não foram o maior sucesso. Não era isso que a força de vendas estava atrás. E eu tive produtos que eu não tinha a melhor taxa, mas eu tinha o time mais engajado. Sérgio, você é um cara que tem feito várias incursões internacionais, né? Algumas delas voltadas aí para o altíssimo luxo. E acompanhando o mercado americano, você vê hoje o The Great Resignation, né? Que é a grande renúncia. As pessoas, principalmente nesses últimos 2 anos, têm ressignificado a profissão. O cara, não só no mercado imobiliário, o cara que está apertando o parafuso lá, ele fala, mas é isso? Eu vou fazer isso pelos próximos 20 anos? Então as pessoas, o mercado imobiliário vai ter, acredito eu, uma grande oportunidade nos próximos 1 ano e meio. Muita gente que se vê em outra área, em outro setor,
assim como nos Estados Unidos, e essa onda, é claro, deve vir para o Brasil, vai ter uma oportunidade de contratar bons executivos. De outros segmentos. Isso está acontecendo. Eu tenho tido essa experiência na Arbor e cada vez mais a gente tem conseguido ter profissionais mais completos, melhor preparados, em sua maioria com formação, buscando o mercado imobiliário não como a última opção, né? Não dei certo em nada e vou para o mercado imobiliário. Eu sou formado em administração de empresa, fiz N cursos de gestões complementares voltados para essa área, mas estou no mercado imobiliário por opção, por acreditar que trata-se de um mercado capaz de mudar a vida de quem trabalha nele e muito mais, além disso, mudar a vida das pessoas. O segmento econômico ele tem esse certo fascínio. Eu não conheço outro mercado, aliás, me intitulo como um especialista do segmento econômico, que é uma área do qual eu pude transformar a minha vida, da minha família, dos meus filhos e de muitas pessoas, sejam eles corretores ou clientes. Então, há muita oportunidade nisso. Taxa, voltando à pergunta, Sérgio, desculpa, taxa não é mais o predominante. Ter uma boa taxa faz sentido, mas você consegue ter uma equipe muito mais engajada desde que você dê a eles atenção. E o que é mais difícil hoje? Treinar um corretor que não é do econômico, do médio alto, quer entrar no econômico, ou treinar alguém que veio de outro segmento, com formação, um advogado, um professor? Sérgio, uma boa pergunta. Eu acredito que nisso não há um padrão. Eu tenho corretores... Mas o corretor do médio alto não traz vícios que não se encaixam no econômico? Mas o cara que também vem de uma multinacional tem os seus vícios. Eu acredito que é muito o perfil, sabe? Eu acredito que quando um corretor fala assim, poxa, Alessandro, eu estou no econômico, estou pensando em ir para o alto padrão. Isso eu ouço todo dia. A primeira pergunta que eu faço é, você é alto padrão? Não é pejorativo, é que para você ter êxito no alto padrão, o seu meio de vida, né, as pessoas do qual você se relaciona, tem que viver essa realidade. Isso vai tornar a sua caminhada, a sua trajetória mais fácil. Ela não garante, mas torna mais fácil. Da mesma forma que quem está no alto padrão e quer vir para o econômico, você está pronto para essa realidade? São coisas distintas. O modelo de negócio é o mesmo, mas a forma de tratar o negócio é diferente. Então, acho que é muito pontual. Eu tenho, nesses casos especificamente, eu tenho um cuidado maior na hora de entrevistar. Sérgio, hoje eu já não consigo, é claro, estar em todos os plantões de vendas da Arbor. A gente tem coordenador, tem gerente regional, tem vários gestores para isso, mas esses pontos específicos, ainda como amostragens, eu procuro participar, porque aí eu consigo não gerar frustração. É aquilo que eu falei, quem demora mais para contratar não tem a necessidade de demitir. Então, essas migrações têm que ter atenção. Tem que ter atenção, com certeza. E o corretor, pelo menos eu percebo muito no mercado, a evolução da profissão, né? O corretor de hoje está muito mais preparado, talvez, do que o corretor de 20 anos atrás. Ele tem muito conteúdo, muita informação, ele está indo atrás de conhecimento. Sem dúvida. Durante um bom tempo, a gente falava de um mercado generalista. E eu acredito muito no mercado especialista. Quando alguém entra em contato comigo, poxa, Alessandro, estou querendo comprar uma casa aqui no bairro, olha, fala com tal pessoa. Eu direciono, Alessandro, eu estou pensando em comprar uma casa no condomínio de alto padrão, fala com tal pessoa. É algo que eu procuro não participar, não demandar foco e energia nisso e focar efetivamente naquilo que eu estou fazendo. A pergunta que eu faço para o nosso ouvinte aí é a seguinte, né? Se você tem um problema no seu joelho, você prefere ir no ortopedista, né? Ou você prefere ir no clínico geral para poder fazer um tratamento no seu joelho? É claro que você vai procurar um especialista. Com o corretor não pode ser diferente, mas o corretor precisa, em meio ao network que ele tem, a carteira de cliente, na hora de fazer o follow-up, ele tem que sinalizar que ele é um especialista naquilo que faz. Então, ele tem que destacar essa competência que ele tem. E aí, efetivamente, ele vai extrair maior resultado. Agora, um corretor que trabalha com um segmento econômico, ele tem que ser um especialista, ele tem que entender mais do produto, de pessoas ou de crédito? Primeiro de pessoas, depois de crédito, depois de produto. Mas ele não pode ir para a mesa
Não pode ir para a mesa. Ele não pode vir para a mesa sem essas 3 características. Ele realmente precisa se aprofundar. Você não pode só bater com a direita. Você tem que saber entender de todo o processo. Agora, o crédito é a base de tudo, porque uma análise de crédito ou às vezes não faz uma adequação de renda, não pega talvez alguém para compor renda, às vezes perde tudo e aí não adianta entender do cliente. Você bem resumido aqui, mas o que é um atendimento ideal? É que você dedique cerca de... Eu divido até em 4 passos da venda, né? Você dedicar 30 minutos do seu atendimento identificando o cliente. É o foco do cliente. É realmente fazer a pergunta para ele para que eu possa conseguir o melhor negócio para você, nas melhores condições, com a melhor unidade, eu preciso te fazer algumas perguntas. E aí você consegue ali ter abertura para fazer o checklist, levantar todas as informações, principalmente voltadas de crédito dele. Depois, sabendo o que o cliente precisa, conhecendo a capacidade de crédito, aí você demonstra o produto certo. Então, eu diria para você que, em caráter de importância, eu diria que a ordem é essa: conhecer pessoas, conhecer crédito e conhecer produto. Mas não se arrisque para a mesa sem saber os 3, porque você vai passar vergonha. O seu cliente sabe. Eu já ouvi muito de corretor que fez venda no segmento econômico para cliente que já teve o crédito não aprovado com outro colega da mesma construtora e ele conseguiu, depois de 1 mês, 2 meses, 6 meses, sei lá, um período, aprovar um crédito. E é muito comum. Parabéns para esse profissional, mas eu me arrisco até a dizer que o primeiro que não conseguiu, não necessariamente ele fez a etapa errada. Porque nesse intervalo em que você sobe a pasta, muita coisa muda. Eu tenho casos, por exemplo, do cliente que ele aprova 80% de financiamento, não condiciona absolutamente nada, assina o contrato com a gente, 3 meses depois a gente chama ele para assinar a demanda mínima, surge uma pendência no Serasa e a pasta do cara condiciona. Então é esse time. Então não dá mais para você admitir um corretor atendendo o cliente dentro do stand, na loja, em qualquer lugar, sem conhecer esses 3 passos. Como eu disse, eu acompanho, venho para a mesa o tempo inteiro, né, me locomovendo de um stand para o outro, e eu queria sinalizar, sem dúvida nenhuma, o podcast número 1 do mercado imobiliário. E as distâncias são grandes, né? Muitas vezes. E vocês têm e as distâncias são grandes, então eu consigo ver alguns episódios e tal, e essa narrativa, ela se repete com muita frequência. Seja o participante que vem aqui do alto luxo, o cara que vem do super econômico, alguém que vem do digital. O que todos eles trazem para ter sucesso nesse mercado: conhecer de pessoas, ter processos bem definidos, né? E aí o crédito entra nisso. Sim. E conhecer o produto. É efetivamente o que vai trazer mais resultado. Muito bom, Alessandro. Estamos chegando ao final do nosso episódio. Quero te agradecer novamente aqui a sua presença. E para a gente encerrar, eu quero que você deixe uma mensagem final, algo que você queira compartilhar com a nossa audiência. De repente, algo que você aprendeu nesse mercado, que você já gostaria de ter aprendido quando você entrou lá atrás, quando você foi corretor lá atrás da tenda, que você foi aprendendo no meio do caminho. Legal. Sérgio, primeiro quero agradecer a oportunidade, agradecer a Deus por estar aqui hoje, agradecer a minha esposa, Raquel, com quem eu sou casado para a vida toda, aos meus filhos Nicolas e Gael, porque você escolher essa profissão significa também se abdicar de algumas coisas. Para você, profissional do mercado, se eu pudesse te dar uma dica hoje, que eu gostaria de ter recebido lá atrás, sem sombra de dúvida, persista. Persista e mantenha as suas convicções, o seu perfil. Eu costumo dizer que no mundo a gente tem mais de 7 bilhões de pessoas, né? E você é só um. O Criador, na criação, ele não fez cópia. Ele se deu o direito de fazer você como indivíduo. Então, o Vem para a Mesa, para mim, de fato, Sérgio, queria sinalizar aqui, é uma grande oportunidade, acompanho, e durante um tempo eu carreguei o desejo de estar aqui nessa mesa. Então, para você, corretor, se você tem um sonho no seu coração aí queimando, não abra mão dele, porque se você persistir e acreditar, você vai realizar. O mercado imobiliário é exatamente isso, é transformador para aqueles que acreditam e persistem. Eu não conheço nenhuma pessoa que quis algo, Sérgio, verdadeiramente e não conseguiu.
Se você ainda não conseguiu, é porque você não está persistindo como poderia. Tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Ou não acredita tanto no seu sonho assim. Ok? Ok. Sérgio, muito obrigado. Obrigado, Alessandro. Bom, é isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau. Tchau.